Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Meu nome é Chester e eu quero falar nesse Chester News sobre a decisão, do Supremo Federal de restringir os cultos presenciais, Houve muitos debates, sobre se isso afeta a liberdade religiosa ou não. Houve uma acusação mútua ali de uns que eram contra os conservadores e religiosos, estavam restringindo. Outros falaram que a saúde pública, o direito à vida, ela é acima do direito de religião, que o direito de culto ele deve ser contra o Estado oprimir as pessoas. Mas se a gente for ver bem na prática, é o que está acontecendo, Mas assim, a gente tem que ver que é um contexto maior de pandemia e não é só, porque assim, eu acho que seria perseguição religiosa se só os cultos fossem proibidos, assim, fechados, mas todos os eventos, assim, congressos, futebol, todos os eventos que podem causar aglomeração, shows. Então, assim, eu acho que no caso não é uma perseguição religiosa, justamente por não é uma coisa específica contra as religiões. É uma questão de saúde pública, de uma emergência, para salvar a vida. Eu entendi um argumento de um ministro que falou que os religiosos eles podem ser um vetor de transmissão do vírus, Se eles forem a cultos. E eu fiz no meu Chester News falando que eu era, favorável assim, mas eu li mais, eu li a decisão mais aprofundada. Eu acho que apesar de muitas pessoas terem o apoio religioso como uma coisa, algo muito importante, a vida espiritual das pessoas é uma área muito importante para muita gente, para a maioria das pessoas, Tem a parte material, a parte familiar, a parte espiritual, a parte profissional, que é onde a pessoa exerce sua profissão, o autônomo, o empresário, o empregado, enfim. A vida das pessoas tem várias esferas. E a esfera espiritual, da religiosidade, ela é uma parte muito importante da vida das pessoas. Só que realmente eu acho que o STF ele fez o certo mesmo, porque a gente está no meio de uma pandemia. Inclusive um ministro, acho que não sei se foi a Carmen Lúcia, que falou que no meio da guerra mundial não teria como, no meio do bombardeio da Inglaterra sobre da Alemanha. Realmente eu acho que muitas pessoas não estão se tocando da gravidade da situação que o mundo está vivendo nessa pandemia. Porque como se fosse um ataque biológico, não estou falando de conspiração, mas é um ataque biológico no sentido mesmo que for da natureza. Não estou dizendo que é uma arma necessariamente, mas é um vírus que mata, semelhante a uma arma biológica. Então, um ataque nuclear, uma guerra mundial, nós estamos vivendo um evento semelhante a uma emergência gravíssima mundial. E o Brasil, eu vi um gráfico esses dias que eu fiquei impressionado. Todos os países estão controlando a pandemia assim, e o Brasil está com um gráfico assim que tá praticamente fora de controle mesmo. E tem a questão da pandemia, só que assim, o lockdown, por exemplo, que o Bolsonaro critica muito, dos prefeitos e governadores, é uma questão muito, muito complexa, porque assim, os governadores brasileiros estão imitando os europeus e os americanos, mas eu acompanho muito notícia dos Estados Unidos, da Europa. Lá eles estão jogando trilhões de euros e dólares para empresários, autônomos, pessoas. Eles não estão fechando e deixando as pessoas morrerem de fome a própria a Deus dará. A Europa e os países que estão fechando são os países mais ricos do mundo. Então, assim, a gente não pode, os nossos governadores, principalmente, igual aqui em São Paulo, o Dória, ele não pode olhar uma medida e querer imitar a França, a Alemanha, que tem muitos bilhões de recursos, de euros, imitar a parte do vamos fechar e na parte de financiamento, por exemplo, os Estados Unidos está mandando trilhões para ajuda, Até, por exemplo, eu vi países da Europa que até setembro vão pagar um valor alto para as pessoas sobreviverem, os empresários, os autônomos, os empregados. Então, assim, eles não estão fechando e destruindo a economia.
Eles estão fechando, estão salvando vida e estão pagando esse auxílio para todo mundo para a economia continuar girando. Então, assim, eles não estão fechando, não estão destruindo, eles não estão fechando sem critério. Eles estão fechando, dando condições para manter a economia funcionando. É um caso diferente. Para você obrigar todo mundo a ficar em casa, as pessoas elas sem renda, elas começam a se desesperar, a geladeira começa a ficar vazia, não tem como pagar as contas, começa a ter um caos social. É isso que eu acho que o Bolsonaro está criticando e os governadores não estão tendo bom senso, nem o STF. A gente tem que imitar, com todo o respeito, a gente tem que se basear nos melhores países, nos Estados Unidos, na Europa, mas a gente é um país rico com população pobre, média, né? Então, assim, a gente tem que ver o que, que a Índia está fazendo. A Índia, por exemplo, que é um país com muita pobreza, eles estão proibindo as pessoas de sair, mas estão dando alimento in natura. Estão dando ali cesta básica para as pessoas. Entendeu? O que os prefeitos e governadores estão fazendo é um absurdo mesmo. Eles não estão dando renda mínima nas suas cidades, no seu estado, estão pedindo dinheiro pra caramba da União, do governo federal, estão botando a culpa no Bolsonaro, parecendo que ele é um loucão, e eles estão sendo irresponsáveis, estão fazendo só metade da medida. É, é, quando eu fiz uma pós-graduação em Direito, o professor, tinha vários professores muito bons que vinham, né, como se fosse, cada aula parecia uma aula de congresso, assim, tinha uns debates, muito bom. E o cara, ele falou assim, ó, os nossos poder legislativo, eles gostam de copiar a medida pela metade. Então assim, os caras ouvem no jornal, ah, a França vai fechar, a Alemanha vai fechar. Aí parece que o Dória lá, os governadores falam, ah, lá, o país está fechando. Só que eles não pegam a medida toda. Lá, a Europa, a França, a Alemanha, eles estão dando dinheiro até o fim do ano para as pessoas sobreviver. Então lá não vai ter dano na economia, porque as pessoas com renda, elas consomem e mantêm a economia girando. Então eles estão fazendo o certo porque eles têm condições de fazer o certo. Entendeu? Os nossos governantes, principalmente os governadores e prefeitos, têm que entender que o dinheiro acabou. O endividamento do governo já está em mais de 90% do PIB. O dinheiro acabou antes da pandemia acabar. É isso que eu acho que muitos governantes não estão se tocando. Em vez de ficar xingando o Bolsonaro de genocida, tente entender que a situação realmente no país é, né, baixar um pouco a bola. A gente tem que imitar a Índia. Tá, vai fechar tudo? Então vamos fornecer aí aos prefeitos e governadores cesta básica para essas famílias afetadas. Vai deixar as pessoas morrerem de fome? Isso não está sendo razoável. Né? O brasileiro ele tem que parar de fazer coisas que não são razoáveis. A gente imita, igual esse professor da pós falou, imita metade da. Não, você vai imitar? Então imita também. Faz aí uma distribuição obrigatória de cesta básica na prefeitura e nos governadores. Vai simplesmente fechar toda a economia e esperar que o quê? Que o vírus suma? Porque, ó, o que eles não estão pensando é o seguinte, é os próximos passos. Os governantes, eles são pagos para imaginar os próximos passos, a estratégia. E é justamente o que não fazem no Brasil. Porque o que pode acontecer no Brasil é a pior situação. É você fechar tudo, a economia ser destruída, as pessoas morrerem de fome, começar a se matar nas ruas por aumentar os crimes. Então, assim, isso pode piorar a própria pandemia. Então a gente entra numa espiral de decadência ali, economia, desemprego, crimes ali, isso depois não volta. É o que o Bolsonaro tem que explicar. Ele fala, ó, se a gente fechar tudo, não dar condições das pessoas sobreviverem, a gente vai entrar num fundo do poço que só vai ter fundo. O número de casos vai aumentar sem parar, os hospitais vão ficar lotados, as pessoas vão começar a morrer de fome, vai acontecer o pior cenário. É isso que o Bolsonaro tem que explicar, entendeu? Que parece que o pessoal não está entendendo. É genocida, é contra a ciência. O Dória ele fica repetindo isso, parece uma pessoa insana. É ciência, ciência. Na Europa, ciência é ter dinheiro também. Eles têm dinheiro para manter as pessoas em casa. Inclusive os empresários estão dando crédito para as empresas funcionarem, para os autônomos. E aqui não tem. As pessoas têm que ter bom senso. É igual o Bolsonaro falou. O vírus mata, mas a fome também mata. Então não é que escolher, é que a gente tem que tomar umas decisões mais compatíveis
com o nível de desenvolvimento do nosso país, que é de uma população pobre. Então, vai fechar tudo? Então, cadê a cesta básica? Entendeu? A população tem que saber negociar também com o governo. Falar, vai fechar tudo? Como é que eu vou sobreviver então? Cadê a cesta básica do prefeito, do governador então? Né? Porque não tem sentido. Você proibir, não existe isso. Nos países comunistas que proibiram atividades econômicas, as pessoas morriam de fome. Parece que os caras não estudaram economia básica para falar uma coisa dessa. Você fecha a economia, você mata as pessoas de fome. É isso que acontece. Parece que os caras não estão pensando nas consequências também das coisas. E aí fica difícil. Aí fica o STF brigando, achando que está defendendo vidas, matando pessoas de fome, salvar vidas, ciência. Pelo amor de Deus. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. É, enfim, eu acho que a decisão do STF foi boa no sentido dos cultos, porque não é uma perseguição religiosa, porque não são só os cultos que estão sendo fechados, igual acontece na China, que eles destroem igrejas, pelo menos não por enquanto. Mas assim, não é uma perseguição, na minha opinião, porque não é, são todos os tipos de aglomerações que estão sendo fechadas. Não é uma coisa, um alvo assim, vamos fechar os templos religiosos, as sinagogas, mesquitas, igrejas, não é isso que está acontecendo. Então é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Se inscreva no canal se você quiser receber as melhores informações, análises e uma boa condução da vida de vocês. Boa sorte a todos.